a questão da telemedicina, a gente tem que pensar também na acessibilidade. A gente fala muito sobre a questão da acessibilidade médica, dos interiores, né, dos lugares que é difícil chegar e tudo. E a telemedicina é uma oportunidade para aquele paciente estar tendo um atendimento médico, né? Então, por exemplo, eu vou atender esse final de semana uma paciente do interior de Minas Gerais. Já está marcado, tudo certinho. E é por telemedicina. Então, provavelmente, essa paciente não teria chegado em mim por telemedicina, se não fosse a telemedicina, né? Então, você vê, é uma pessoa que está tendo oportunidade de atendimento médico e de acessibilidade. E aí a gente pensa que isso amplia, né, o acesso à população à saúde, né? Não faz ficar pior, né? Porque as pessoas falam, porque fica longe do paciente, você não vê, que não sei o que, não sei o que. Não. Você está dando oportunidade, inclusive, para aqueles que não conseguem estar com você, né? Exatamente. E fala-se muito de acessibilidade também na questão da acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência, né? Sim. Nos locais, mas com a telemedicina você consegue levar o serviço de saúde, né, o médico, até essa pessoa que não pode se locomover com facilidade. Sim. Um idoso, né, um acamado, uma pessoa que tem uma deficiência. Eu tenho bastante, porque como eu fiz a pós em geriatria, meus pacientes são tudo da 60 mais. Então, tenho bastante paciente que às vezes a família fala assim, não, vamos fazer o retorno, pelo menos por teleconsulta. O próprio paciente prefere. Que ele fala assim, porque deslocar o paciente da casa até o consultório é muito difícil. Às vezes é um paciente já com demência, uma demência já avançada. Então, fica difícil você deslocar esse paciente, o paciente fica confuso, né? Então, como que a família vai fazer isso? Muita gente fala assim, será que eu posso só vir na consulta, só eu trazer os exames? Né? Então, é difícil para a própria família e para o próprio paciente, né? Então, a gente tem que lembrar dessas dificuldades também, que a telemedicina está aí para ajudar. Exatamente. Essa questão, né, nas áreas, né, da geriatria, da neurologia, outras áreas que tenham pacientes crônicos também, né, que precisam do acompanhamento mais próximo. Às vezes até a psiquiatria, né, também. Às vezes o paciente tem dificuldade de sair, né, tem fobia. Às vezes ele está numa crise, ele não consegue sair de casa para ir num atendimento, né. Então a telemedicina dá esse suporte, né. Sim. Mas é muito bem, né. E também tem a questão, né, de você, não só o paciente, mas tem um cuidador, né, que vai ter que ir junto, ou um filho, e a pessoa tem que sair do trabalho, e tem um custo social alto isso também, né? O desgaste emocional dos familiares, para mim, é muito visível, né? Eu vejo isso bastante com os meus pacientes, que quando eles precisam levar em consulta presencial, porque às vezes a gente precisa examinar presencialmente, eles têm um desgaste emocional muito grande, porque esse paciente fica inquieto, ele fica confuso, né? Se não for um paciente lúcido, se for um paciente lúcido, mas não consegue andar por algum motivo, né? Isso vai deixando uma inquietação, né? Inquieta a família, inquieta o paciente. Então, a gente tem resolvido bastante assim. Legal. E nessas histórias, assim, de atendimento, você já teve alguma história que te impactou pelo uso da telemedicina? Sim, eu atendo bastante imigrante. Imigrante. E, assim, não relacionado à minha pós-graduação pela empresa que eu trabalho. A gente atende bastante imigrante e a gente escuta as mais variadas histórias, né? Então, eu tive um caso de uma menina que é da África e que está num lar de adoção. Essa história me impactou bastante. E você fez o atendimento por telemedicina porque ela estava nesse local, né? Institucionalizado, né? Vamos dizer assim. Isso. E acabou que foi um acesso para ela também. Foi um acesso. Isso facilitou bastante. Certo. E isso também, né? O uso da telemedicina para interiorizar a saúde, né? Para levar
os serviços médicos a quem precisa, é muito boa essa ferramenta. Na área mesmo da geriatria, tem muitas casas, né? Eu não sei que nome se usa hoje em dia, mas às vezes eu falo, será que eu vou falar um nome que está ultrapassado? Instituição de longa permanência. Então tá, instituição de longa permanência, ou casa de repouso, como fala-se no popular, né? Hoje em dia já estão usando até hotel sênior. Hotel sênior, isso é legal também, né? Porque tem lá, não precisa deslocar o idoso até um atendimento médico na situação que não é uma urgência, né? Emergência, né? Você pode entrar em contato com o médico, né? Às vezes acabou o medicamento e precisa da receita, né? Então, não precisa desse deslocamento. Eu atendo uma instituição de longa permanência, né? Já tem algum tempo, e a gente faz a responsável, né? Assim, eu vou ver o paciente, mas assim, para manutenção de receituário, tudo, a gente faz tudo por telemedicina. Isso é muito prático, né? Muito bom. E hoje, né, como é que tá? Então, você falou um pouco já, né, ali, algumas coisas, mas a tua vida, então, hoje, que você está usando a telemedicina, né, como é que você se sente usando e até sua perspectiva de futuro em relação ao uso da telemedicina no teu dia a dia? Eu acho que só tende a aumentar, né? Porque, para mim, se no Brasil é um caminho sem volta, para mim não tem volta mesmo. Eu me sinto muito mais confortável de poder estar atendendo da minha casa, né? E eu gosto muito do atendimento presencial, tá? Isso para mim, como eu disse antes, esse foi um dos motivos de eu não ter largado ainda o presencial. Mas facilitou muito para mim, facilitou muito para alguns pacientes e muito para alguns familiares ter a oportunidade de fazer uma consulta online. Então, eu me sinto muito bem, muito confortável. A gente ainda tem algumas inseguranças, sabe que algumas coisas ainda não são feitas, né? Depende do tipo de receituário, eu não consigo passar online, né? Mas eu acho que eu me sinto muito bem, muito confortável e não pretendo sair, não. Legal. E olha só, como muita gente tem a dúvida, né, do exame físico também, né? E na questão do receituário, como você falou, o receituário, né, por exemplo, azul, não tem como mandar online, né? Mas eu sempre falo que é uma questão do ainda, né? Ainda não. Porque logo vai. Eu acredito também. Eu acredito que agora, como o Covid teve aí, né, e teve que normalizar a telemedicina, e logo depois teve as aprovações, toda aquela coisa do Congresso, por lei, etc. Eu acho que é uma questão de tempo, né, até a gente conseguir fazer quase tudo por telemedicina.